conhece o filho. A gente sabe quando o filho está burlando, não é isso? E quando realmente eles estão sofrendo por alguma situação ou quando eles estão gostando, nós conhecemos, né? Porque vem dessa fase embrionária mesmo e a gente tem essa relação simbiótica com nossos filhos. Então, assim, eu fico muito feliz porque congrega realmente com o pensamento do comum. A gente trabalha com a perspectiva da observação, né? Do respeito aos limites, ao respeito ao espaço e o tempo, que é o que está faltando para as crianças e para nós adultos. Esse tempo de brincar, né? Esse tempo de você estar compartilhando com seu filho, ou com sua filha, ou com as pessoas que se relacionam, porque não é só o filho, a gente também tem que pensar nisso, né? Porque às vezes a gente coloca o filho no pedestal, vou dizer assim, e acaba que eles vão, tipo, se comunicando e se relacionando com a gente, com o mundo ao redor, de uma forma mais complicada, né? E aí, sim, vem Mariana é a pessoa mais certa para falar sobre isso, todos os transtornos, né? Toda a ansiedade, a depressão que a gente percebe que tanto os adultos como as crianças hoje estão tendo. Então, está tudo relacionado, né? Então, para mim, na sua fala que me contemplou bastante, é essa questão do respeito, da observação, né? E do prazer. Deixar as coisas mais leves para sim se tornarem prazerosas, né? Um pouquinho a cada dia, como a gente coloca no comum. E outra palavra que Mariana colocou é a questão da persistência, né? Muitas vezes, no primeiro, não gosto, não quero, aí a gente desiste, né? E eu acho que isso é muito importante, viu? Eu fiquei muito feliz, por isso que eu resolvi falar. Bom, eu acho que uma das coisas que dificuldades com estudar produzem são impactos sobre a família. Geralmente envolve um desgaste nas relações. A hora de estudar vira um problema, a hora de conflito, né? E essa é uma das condições que mais contribuem para aumentar essas dificuldades de envolvimento do seu filho para os estudos. Às vezes a gente faz uma coisa que a gente nem percebe para contribuir para isso. Você se comportou mal, fez essa bobagem lá na escola, agora você vai estudar o dia todo. É um castigo. Se a gente coloca o estudar como um castigo, vai ser então um castigo. Ele vai olhar para essa condição como algo horrível, como uma pena, né? E aí, como é que fica a relação dele com estudar? Completamente aversiva. Estudar é algo que me botaram para estudar porque eu fiz uma coisa errada. Então a gente precisa tirar esse caráter do estudo, do fazer a tarefa, da leitura, né? Para as nossas crianças. Precisa ser algo prazeroso, precisa ser algo interessante, algo que faz parte da rotina, do cotidiano, da minha vida, né? Inserido nesse processo, assim como outras coisas que a gente faz. Ô Mari, rapidinho. Gente, estudar não tem coisa melhor. A gente tem que passar isso para o filho. Porque, pare e pense, o menino que está aprendendo a ler e escrever, quando ele começa a ler e escrever, o mundo se abre para ele. Como é que uma criança vai me dizer que não gosta de estudar? Se ele consegue ler o outdoor agora, os ônibus vão... Lembra aí dos filhos quando estavam começando a ler? O ônibus começa a passar na rua, ele começa a dizer Barroquinha. Não é assim? Aí vai ler um outdoor e vai dando. Quer dizer, o mundo vai se abrindo. As portas vão se abrindo. Então, é essa vontade aí, é isso aí que a gente tem que resgatar nos filhos da gente. Porque o estudar abre as nossas portas, abre as nossas mentes.
Não é isso? Quando está na idade mais avançada, a gente está estudando história geral, a gente está estudando história do Brasil, a gente está estudando o relevo do Brasil. Será que isso tem implicação? Para que eu vou estudar isso? Gente, como tem? Hoje em dia está acontecendo tantos terremotos, maremotos, e a gente tem que entender o porquê. Temos que trazer isso para o nosso filho e mostrar como é importante esse estudo, né? Mostrar como é importante estudar uma história, porque hoje nós somos reflexos dessa história, né? Hoje nós somos reflexos do nosso tipo de colonização, não é verdade? Nós somos considerados terceiro mundo por quê? Tem uma história por trás, então a gente tem que mostrar isso para o nosso filho, que é importante, que o estudar, ele abre a nossa mente. Tem que mostrar que o estudar vai possibilitar ele viajar e conhecer o mundo. Enquanto ele ainda não pode viajar sozinho, ele vai viajar pelos livros, ele vai conhecer o mundo pelos livros. Quando estiver grande, ele vai experimentar o que ele já sabe, né? Vai ser a sua experiência na vida real e vai conhecer. Então é isso que a gente vai resgatar do nosso filho, né? Que a beleza do estudar. Quando uma criança, quando um pai me diz, meu filho não gosta de estudar, eu falo, tem alguma coisa errada aí. Porque estudar é bom, às vezes é chato. Porque às vezes a gente está cansado, não está no dia bom. Mas se a gente aprende como estudar, se a gente aprende como ler e entender o que eu estou lendo, ele não se torna tão chato assim. Ele não vai se tornar tão cansativo assim. Às vezes é a forma como o meu filho está estudando que está ficando muito chato. Às vezes está lendo e não está entendendo o que está lendo. Então vai ficar chato. E persistir, né, que a gente estava falando, acaba diminuindo. Não se interessa. Vai embora. Exatamente. Me lembrou, nessa fala de Dani, algo que a gente trabalha muito nos processos de intervenção psicológica com as crianças que apresentam esse tipo de demanda, é que muitas vezes eles me trazem esses questionamentos, essas indagações. Para que eu vou usar isso? Né? Por que eu tenho que aprender raiz quadrada? Né? Por que eu tenho que aprender todos os nomes de toda a vegetação que existe? Né? Para que isso vai me ser útil? Eu acho que esse questionamento até nós nos fizemos, né? Na escola. E aí a gente pensa, nossa, aprendi aquilo, nunca mais na minha vida eu usei. Então, essa é uma coisa que eles vão trazer como questionamento. E aí é algo que trabalharmos para aumentar a motivação e as razões pelas quais as crianças estudam, é como se fosse virada de uma chave. Eu começo a entender o porquê disso. Por que isso pode ser interessante para mim? E às vezes pode ser não a mesma explicação, porque eles dizem assim, meu pai disse que eu tenho que estudar porque eu tenho que ser alguém na vida. Muito vago, né? Está muito distante. Né? Porque eu tenho que ter um bom emprego, né, para poder ter uma família e poder pagar as minhas contas. Isso ainda não faz sentido, especialmente para os menores. Né? Então, a gente precisa encontrar assim, para ele, qual é essa motivação? Para ele aqui e agora. Porque a gente não funciona com consequências a longo prazo, que estão lá na frente, especialmente os menores que ainda não têm esse verbal, esse planejamento, esse raciocínio, né, de coisas muito futuras. Eu me lembro muito de um menino que o maior problema nessa questão do estudar era que ele odiava o inglês. E ele tinha que ir para o inglês 2 vezes na semana, né, para a escola de inglês. E aí a mãe me dizia assim, olha, uma coisa que eu não abro mão é o inglês. Porque eu sei que vai ser importante para ele na vida, ele tem que aprender inglês. Pronto. Ele vai para o inglês. E era todo dia aquela confusão para ir para o inglês. Né? Não vou, não quero, demora no banho, agora eu estou com vontade de fazer cocô, agora várias coisas que vão acontecendo, não sai de casa. Né? E aí vira um problemão. Então, uma das coisas que a gente foi trabalhando em sessão foi assim, bom,
entendi, né? Você está me dizendo que você não gosta de ir para o inglês. Ok, compreendo. Eu até me lembro que quando eu era criança eu também não gostava. Ainda mais que eu tinha que sair de casa 1 hora da tarde, ir andando no sol, entendeu? Com a comida na barriga, para poder chegar na aula de inglês 2 vezes na semana, igual você. Então era muito chato. E aí eu fiquei pensando assim, tá, e você está me dizendo para que você tem que aprender inglês, né? Você estava me falando daquela viagem, né? Que você ia para Disney e tal, no final do ano, que estava todo animado, porque ia chegar essa viagem, estava planejando há muito tempo, né? Eu falei, você sabe o que falam? Como é que falam lá na Disney? Fala inglês. Né? Você fala inglês. E ele é todo sociável, sabe? Gostava de interagir, de conversar. Ele queria conhecer um menino americano, um amigo americano. Ele tinha essa coisa, né? E tudo. Queria comprar, estava planejando o que ele queria comprar. Eu falei, como é que você vai perguntar quanto custa aquilo? Se você não sabe falar nada de inglês, como é que vai ser isso? E essa foi a motivação para ele. Para a gente parece uma besteira, né? Não, é porque você precisa se qualificar profissionalmente. Mas para ele não faz sentido. Fez sentido ele lá aprender a falar alguma coisa na Disney, porque ele queria se divertir lá e fazer as coisas que ele queria. Né? Então, às vezes, pode ser algo que a gente busque como motivação para a criança naquele momento. Né? Ah, estou estudando a geografia do Nordeste. E a gente não vai lá visitar a sua tia, que mora não sei onde? Quando a gente for pela estrada, você vai ver isso aqui que você está vendo no livro. Olha que legal. Você pode até tirar foto depois mostrar para sua pró. Então, coisas assim que possam interessar, né? Que possam motivar. Reforçamentos negativos. Esse é um termo técnico, né? Que envolve assim. Eu vou estudar para me livrar. Quem já não fez, né? Quem já não ouviu isso? Faz correndo para se livrar. Porque não aguenta mais, responde qualquer coisa, é uma palavra a resposta, né? Uma letra feia. Uma letra feia. Nem lê o que está escrito, já sei. Exatamente, grande, para poder ocupar todo o espaço. Exatamente. E aí, estudar para se livrar é estudar para não ter acesso a coisas negativas. Para não me anotar, né? Que tem um anotar e chega um e-mail do pai, da mãe lá, né? Para não ter problema na prova, porque senão eu vou levar uma bronca, eu vou ficar de castigo. Né? Então é sempre para não ter alguma coisa ruim. Né? A gente precisa mudar essa lógica. É o estudar para produzir alguma coisa legal. Né? Estudar para entender isso que eles estão me falando, para eu poder ensinar alguma coisa para o meu colega. Né? Para eu poder encontrar no meu grupo e contar aquilo que eu li e ler de outro lugar e levar um livro para a escola que tem a ver com aquele assunto, que tem várias imagens, né, mostrar para todo mundo. Então, precisa ser algo reforçador positivo, no sentido de produzir algo interessante para ela e para os outros. Experimento aversivo envolve exatamente essa questão dos desgastes, né, quando a gente relaciona o aprender como algo aversivo, castigo, coisas ruins. Né? Aí são um pouco dos sentimentos envolvidos, a gente até já falou um pouquinho sobre isso, mas o que sentimentos estão envolvidos no processo do aprender, no processo de estudar? Né? Muitas vezes envolve, aí não está escrito errado não, é responsabilização mesmo, não é responsabilidade, que são duas coisas diferentes. Né? Sentimentos de responsabilização envolvem assim: eu estou fazendo a tarefa, eu estou estudando para a prova, porque eu me sinto responsável por isso. Da minha responsabilidade isso daí, é algo meu. Muitas vezes eu vejo o pai falando assim: ai menina, hoje não deu para fazer nada, quase não trabalhei porque eu tive que estudar para a prova. A prova de quem? Né? A prova, você vai fazer prova? Porque a gente acaba tomando isso como é minha responsabilidade, não é responsabilidade do meu filho. E aí, o que acontece? Qual é a tendência comportamental da criança? Não preciso me preocupar muito não, porque minha mãe vai fazer para mim praticamente. Né?
Ela vai estudar para mim, ela vai saber qual é o dia da prova, ela vai olhar todo dia a minha agenda, ela vai saber todas as páginas do livro que eu vou ter que ler. Vai me dar tudo pronto. Vai dar tudo pronto. Então, eu acabo me desresponsabilizando por essas coisas, né? E outra coisa da responsabilização é, tá, meu filho não se responsabiliza por nada da escola. O que é que eu faço? Deixo para lá e deixo ele tirar nota 0 ou continuo acompanhando de perto para ver se ele vai? Aí eu digo, certo, vamos ver então. Responsabilização é um sentimento maior, que envolve um monte de fatores e um monte de contextos. Que responsabilidades ele tem em casa? Nada. Tem que arrumar o quarto? Não. Tem que arrumar a cama? Não. Coloca a comida sozinho? Não. Os menorzinhos tomam banho sozinho? Não. Tem 6 anos, 7 anos. Então, como é que ele vai conseguir se responsabilizar por uma coisa que exige ainda mais, que é a escola? Né? Então, a gente tem que começar do menos difícil do pequenininho até para o maior. Para o mais amplo. Exato. Isso aí, Mari, que você falou, é muito importante. Eu sempre falo, vamos dar responsabilidades, tarefas aos nossos meninos, aos nossos pequenos, né? Levanta, arruma a cama. Aí normalmente a mãe fala, não, porque não dá tempo. A mãe, de manhã cedo é uma agonia, já acorda no corre-corre. Tudo bem, às vezes eu concordo, né? Acordar meia hora antes para fazer uma cama e a cama tá ali quentinha é difícil. Mas no final de semana, que não tem hora para acordar, não pode estar fazendo uma cama. Chega da escola, bota a mochila onde? Tira a farda, o tênis e a meia e coloca aonde? Tem lugares certos para estar colocando? Isso tudo faz a pessoa se organizar, se planejar. Quando a gente vai viajar, a gente não planeja? A gente já começa planejando a mala, a roupa que eu vou levar, né? Assim, se vai estar frio, se não vai estar frio, se vai estar calor, qual é a roupa, se eu levo shampoo, se eu não levo, a gente se organiza, se planeja. E a gente tem que ensinar isso aos nossos filhos, né? Então, ele tem que se planejar, ele tem que se organizar, ele tem que começar a ter responsabilidade por coisas dentro de casa. A arrumação da casa, o filho precisa se organizar final de semana que a gente não tem ninguém ali para estar nos ajudando. Tirar o prato o que é que custa tirar um prato da mesa e levar na cozinha? Diga aí. Olha que bonito quando chegar na casa do colega, do amigo, ele acaba de almoçar, aí levanta, porque já é costume de casa, ele levanta e leva. Diga aí. A mãe vai chegar e vai ligar pra gente, vai falar assim, rapaz, seu filho tirou o prato da mesa. Aí você fala, porque aqui em casa é assim. E isso vai passando. E ele vai aprendendo e ele vai se organizando. Como é que eu vou organizar a mochila? Dani, Oi. aqui no comum é interessante em relação a isso, né? Porque o método e até o layout da unidade favorece que os alunos tenham autonomia e independência. Então, acontece algo que para mim já não é mais curioso, mas me deixa atenta. No final, que eles terminam de realizar a tarefa, uma das coisas que muitas crianças me pedem, acredita, é para limpar a mesa ou me ajudar a organizar a unidade. Eles ficam felizes, porque eles sabem que aqui na unidade todo mundo tem a sua responsabilidade, sua autonomia. E aí, quando meninas, sua mãe vai brigar, sua mãe e seu pai vai brigar comigo se souber que você está querendo. Ele, pronto, deixa porque lá em casa não pode. Imagina. Então, isso já deixa a gente atenta. E é muito importante porque essas crianças, essas pessoas se sentem capazes. Exatamente. Né? São tarefas simples, mas que são muito importantes para eles. Então, é super válido, né, direcionar responsabilidades para os filhos. Com e certeza. Aqui, no método, justamente o que a gente trabalha é o compromisso com o seu próprio avanço, é a autonomia, é a independência,
é eu fazer as atividades não para o orientador, para o professor, para a escola, mas para eles mesmos. Assim mesmo. Né? Então, eu acho isso assim, muito importante mesmo. O arrumar a mochila. Meu filho sempre esquece. Se eu não arrumar a mochila do meu filho, ele sempre esquece um livro, esquece o estojo. E aí, bote a responsabilidade nele. Olha, meu filho, todo dia agora, depois que você acabar de estudar, você vai pegar todo o seu material e vai guardar aqui na mochila. Eu vou fazer a primeira vez com você. Vamos lá? Chama ele, você arruma, mostra. E primeiro bota o classificador do maior para o menor, para ele poder visualizar o que está dentro, não fica naquela confusão dentro da mochila. Pronto. Vê se os lápis estão apontados, que é importante. Pronto. Botou, fechou, foi. Separa a roupa, gente, uma coisa básica, separar a roupa que vai usar amanhã de manhã. Porque senão fica aquela agonia. Abre o armário, cadê a blusa do colégio? Eu não sei. E a bermuda, tá lavando? Não, será que já secou? Deixa eu tirar do varal. Né? Às vezes não acontece essa confusão. Vamos pegar essa roupa antes, no dia anterior. Vamos separar tudo que vai usar de manhã cedo. Se estudar de manhã, se for de tarde, a gente no turno da manhã está arrumando esse material, tudo que você vai estar se utilizando, e isso dá para quem? Para o filho, essa responsabilidade. E aí você vai ficar de boa sem olhar? Não. Depois que o filho fez, você, mãe ou pai, vai supervisionar. E aí vai falar, ó João, seu estojo, ó, onde está seu estojo? Não está aqui dentro da mochila, onde é que está? Ah, minha mãe não sei, então procure. Pare de fazer o que você está fazendo e vá procurar, porque a sua obrigação ainda não acabou. Está faltando alguma coisa. Então a gente supervisiona, mas a gente dá o mesmo... Diferente de ir lá buscar o estojo. Diferente de ir lá buscar o estojo, exatamente. Ele que vai dar conta e procurar onde está esse estojo. Se for pequenininho, vamos procurar juntos. Vamos lá, vamos procurar junto, dá a mão e vai procurando, mesmo que você já tenha visualizado, já sabe que está ali em cima da mesa, faz procurar para poder entender que tem que procurar. E vai lá e procura e acha e faz com que a criança bote na mochila e feche. Então, isso tudo vai criando na criança, no adolescente, a sua responsabilidade com o seu dever, com o seu material, com a sua roupa, com as suas coisas. E isso, ao mesmo tempo, vai dando essa autoconfiança. Que eu sou capaz, que eu posso, que eu mando na minha vida, que eu tenho condições de comandar minimamente o que está ao meu alcance. Lógico que não é, porque ele não vai sair mandando em tudo, mas do que pertence ao universo dele, ele tem que ter essa autonomia e essa autoconfiança. E isso vai acontecendo progressivamente, aos poucos. E, na verdade, a gente já trouxe um pouco desses sentimentos, né? Só vamos focar um pouquinho mais na questão da autoconfiança, que é um sentimento também, né? Da gente se sentir capaz de fazer algo por nós mesmos e ter sucesso nisso. Então, quanto mais a gente dá possibilidades dessa criança se engajar em um comportamento, fazer alguma coisa e conseguir por ela mesma, mais ela vai se sentir confiante no contexto escolar também, porque essa é uma das questões, das condições que as crianças acabam desistindo no estudar ou tendo mais dificuldade de se engajar, de persistir nesse comportamento, porque não se sentem capazes. Então, quando elas têm continuamente experiências de tentativas de aprendizagem frustradas, a tendência é que ela vá desistindo de tentar. E aí esse acaba sendo um grande problema no processo de estudar. Então, a gente dá chances deles poderem fazer por eles mesmos, né? Outras coisas também, além das questões de estudar. E assim, eu vejo no comum, né, em relação às atividades, porque começa de um ponto de partida fácil e eles vão conquistando essas tarefas de acordo com o tempo deles, né, com o avanço em relação aos conteúdos. E o que é que acontece? Chega um momento que aquela atividade vai se tornar um pouco mais complexa e desafiadora. E o que é que eu percebo? Que muitos alunos não, vou dizer assim, tem uma parte dos alunos que gostam do desafio e são determinados,
e aí querem continuar, procuram outros conteúdos e avançam. Esses alunos, de certa forma, são mais fáceis de a gente trabalhar dentro da metodologia, mas tem aqueles que têm uma insegurança muito grande. E aí o que é que acontece? É nessa parte de lidar com as frustrações que nós vamos ficar atentas e que os pais precisam compreender isso. Por quê? Um dos sinais dessas crianças é dizer: eu não gosto, eu não quero. E aí os pais falam assim: eu não gosto, eu não quero, meu filho não pode falar isso. Tem que ser prazeroso, ele tem que estar motivado o tempo inteiro. E a vida, e a realidade, e o comum, e a escola, e qualquer outra situação, não é dessa forma. Então, muitas vezes, os pais não compreendem essa questão, e aí tiram do comum, tiram da escola, não trabalha o ponto importantíssimo para a vida do ser humano, que é a persistência e a determinação. Então, a gente tem que ficar atento a essa situação, a observação mais uma vez, né? Será? O que está acontecendo? Como é que essa situação de conteúdo ou qualquer outra situação pode se tornar prazerosa para meu filho? Qual é o tipo de conexão que eu vou fazer com meu filho para que ele supere essa demanda dele, essa frustração, essa insegurança? Então, eu acho isso muito importante mesmo. Tem duas coisas nesse sentido. Um é a criança lidar com as frustrações do aprender e nós, pais, lidarmos, ou na verdade, tolerarmos as frustrações dos nossos filhos. Né? Porque muitas vezes... Ou com as nossas mesmas, né? Nós que desistimos de não estar gostando, eu não vou forçar, né? Então, eu acho que também tem esses dois aspectos. Tanto, na verdade, é desenvolver um comportamento que é extremamente funcional para a vida, que é de resistir a frustrações. Lidar de uma maneira funcional com frustrações. Não conseguir, não deu certo, e a gente vai tentar de novo. E estamos juntos, né? Não no sentido que a gente vai na acusação, né? Você é que não sabe, você é que não quer saber, você precisa saber, conseguir estudar, né? Se envolver com isso. Mas a gente precisa estar lado a lado, não apontar. Lado a lado, vamos junto, vamos aqui, né? Olha só, como a gente está com o horário apertado, o que eu acho que é importante, Dani, trazer essa fala aqui? Eu acho que todo mundo tem muita dificuldade ou dúvidas com relação a isso, que é assim: o meu filho não gosta de estudar, ou eu preciso fazer uma investigação se ele apresenta alguma dificuldade no aprender, na aprendizagem, né? Que aí eu acho que a gente pode fazer essa diferenciação e de que sinais a gente precisa estar atento para diferenciar isso, que aí eu acho que seria... Bom, são duas coisas, né? Primeiro, meu filho não gosta de estudar. Esse está mais altinho, né? Meu filho não gosta de estudar. E aí? Aí eu tenho que observar primeiro. Meu filho, ele se planeja para estudar? Ele tem uma rotina bem estabelecida? Ou ele estuda na hora que ele quiser? Ele não tem hora. Ele se organiza, ele chega da escola, aí ele dorme, ele joga o videogame dele, ou fica no Zap, e aí estuda na hora que bem entender. Eu não estou em casa, a mãe não está em casa, o pai não está em casa, e aí? Não, a gente pode não estar em casa, porque estamos trabalhando, mas a gente tem que deixar as coisas organizadas, planejadas para os nossos filhos. Certo? Então, se eu estou com uma rotina bem estabelecida, eu estou com os horáriozinhos, ele tem um horário para poder estar podendo estudar, a hora que ele tem para poder fazer, e aí ele mesmo assim, ele está motivado, ele não está estudando no quarto, ele tem um local ideal para estudar, ele está tirando dúvida, e eu tenho todo esse suporte que eu estou dando para o meu filho, e mesmo assim ele apresenta o não querer estudar, acenda a luz na cabecinha de vocês. Tem algo a mais aí. Tem algo aí que não está legal, né? E aí, o que é que eu faço
Eu procuro quem? Aí eu sempre falo, procure a escola. Procure a escola. Que a escola, normalmente, é o lugar que você confia, que você acredita, né? A chuva. E o vento está trazendo. Venham para frente. Venham para frente que o calor humano aqui, a gente vai aquecer todo mundo. E aí, procure a escola, procure o orientador, procure a coordenadora da escola, porque ela vai indicar. Ela vai indicar normalmente nessa área do estudar o psicopedagogo, que vai fazer uma avaliação para saber, porque como eu falei, não está normal não gostar de estudar, tem algo ali. E aí o psicopedagogo, ele vai poder orientar, que às vezes não é nada cognitivo. É um problema emocional que eu vou ter que caminhar para o psicólogo. Né? Está passando por alguma dificuldade, mudou de cidade, mudou, os pais se separaram, é um problema interno da criança, às vezes está tudo bem, mas são questões internas que precisam ser trabalhadas, então a gente encaminha. É porque, tem problema no processamento auditivo, meu filho escuta, mas ele não processa direito, ele vê, ao invés de falar, de ler vela, ele lê fela. Fela para ele não tem significado, então a frase não vai ter sentido, não fica, não memoriza. Ele tem problema no processamento auditivo, ele precisa ir para um fonoaudiólogo. Então existe N questões para ser avaliado. Então, não está gostando de estudar? Acenda a luzinha na cabeça de vocês, porque não tá legal. Eu tô botando uma rotina, eu tô botando um horáriozinho certo, eu tô motivando meu filho, eu sou uma família que a gente estimula, que a gente lê, que a gente tá ali junto, que a gente acompanha, mas mesmo assim tá apresentando uma dificuldade, vamos correr atrás. Porque essa dificuldade pode ser sanada. Não significa que vai para o psicopedagogo e vai passar a vida toda. A gente sempre fala, lá na clínica, na Ariana Paz, a gente fala, uma coisa que a gente não gosta é de esquentar a cadeira. Porque quando a gente dá alta para um paciente, significa que ele teve sucesso. Se ele teve sucesso, eu tive sucesso, não é verdade? E é nessa busca que a gente trabalha. É nessa linha que a gente trabalha. Na linha do sucesso do filho de vocês, do sucesso dos nossos pacientes, porque a gente trabalha na visão do crescer. A gente quer que a criança cresça, que a criança se desenvolva, que a criança caminhe sozinha, que a criança tenha a sua autonomia. Então, fica o alerta para vocês. Tá com dificuldade? Não está gostando de estudar? Tem algo aí. Possivelmente tem algo por trás que vocês não estão conseguindo detectar. Então leve para o profissional, que o profissional capacitado, ele estudou para isso, ele vai saber direcionar essa